Velocast. Saúde, medicina e informação. Meu nome é Carla Giacominelli, eu sou fonoaudióloga e eu sou formada pela Unifesp. Eu tenho mestrado e doutorado na área de neurologia e neurocirurgia, principalmente na neurologia do comportamento. E atualmente eu estou fazendo pós-doc na USP, onde eu sou colaboradora do grupo de neurologia da cognição. Eu trabalho como pesquisadora em alguns grupos, no grupo do transtornos do movimento, principalmente na doença de Parkinson e na demência da doença de Parkinson, e no grupo de estimulação profunda do cérebro, que é conhecido como DBS, que é uma cirurgia que é feita para amenizar sintomas do Parkinson. Também trabalho como pesquisadora no grupo de neuro-oncologia da Unifesp, fazendo avaliações pré, inter e pós-operatórias nesses pacientes que têm tumores. Fonoaudiologia. A fonoaudiologia, quando ela é voltada para a neurologia, ela trabalha fazendo avaliações tanto da parte motora da fala, da articulação da voz, da saliva, do engolir, a disfagia, da voz, da fluência, tanto quanto da memória e da linguagem. E esses problemas podem aparecer em muitas doenças neurológicas, inclusive no AVC, em doenças degenerativas como o Alzheimer e algumas doenças de linguagem como a afasia progressiva primária. Trabalho há 17 anos com essas demências, avaliando e programando a reabilitação. E são doenças degenerativas, que afetam, como eu falei, progressivamente a cognição, a linguagem e a parte motora da fala. Tanto avaliando, como eu falei antes, estimulando e também tentando reabilitar. Então, como é que isso funciona, No cérebro, há áreas responsáveis pelo bom funcionamento motor, pelo bom funcionamento da voz, da fala, quanto à articulação, da fluência, do engolir, da memória, da linguagem, da atenção e outros tantos processos cognitivos que a gente tem que tomar cuidado em fazer a avaliação para ver se eles estão dentro de um quadro normal ou num quadro deficitário. Então, por que a gente precisa fazer essa avaliação? Porque todas essas funções em conjunto garantem a autonomia, a independência do paciente, que paulatinamente com a idade pode se deteriorar se a gente não fizer uma boa reabilitação para evitar que essa doença deixe o paciente muito dependente dos outros membros da família ou de outros cuidadores, enfermeiros e toda a gama de profissionais que trabalham com ele. Então, eu escolhi falar um pouquinho de um grande grupo de doença, que é a doença de Parkinson. A doença de Parkinson e a fonoaudiologia. Então, se você tem na família ou você é um paciente com a doença de Parkinson, você sabe que o Parkinson é uma condição neurológica crônica e progressiva que afeta os circuitos cerebrais, mas no controle motor do movimento, pouco no controle cognitivo da memória. Então é uma doença que ela se apoia no déficit motor. Comumente os pacientes com doença de Parkinson, eles podem apresentar dificuldades na comunicação oral, porque a comunicação oral depende da parte motora. Então depende do funcionamento dos aspectos de respiração, de fonação de voz, de articulação de fala, de saliva, de dificuldade de engolir, de linguagem e de cognição. As características vocais dos pacientes de Parkinson, geralmente, elas têm uma mudança no decorrer da doença. Pode ser não logo no começo, mas aos poucos a gente tem que ir avaliando os pacientes para ver se algumas dessas funções elas estão sendo tocadas para fazer a reabilitação e deixar o paciente o mais tempo possível bem. Alterações na respiração, na articulação, na fluência, na prosódia, tem o nome de disartria, que é um distúrbio neurológico de fala que afeta a comunicação oral, devido a déficit no controle dos músculos da fala. Essa disartria é dita como hipocinética, ou seja, há uma fraqueza da musculatura, imprecisão da articulação, e aí a ressonância fica diferente, tem alterações da fluência
e existe uma alteração da velocidade de fala. E é muito importante que os pacientes que têm essa queixa sejam avaliados e que o médico também olhe para esses fatores, porque às vezes os pacientes não têm essa queixa, porque o problema motor geral é muito mais importante para ele do que esses detalhes. Eles são vistos como os detalhes no começo da doença, mas lá no final da doença a gente vai perceber que é muito importante engolir direito, porque o paciente pode ter má aspiração do alimento, pode dar uma pneumonia e o paciente ir a óbito. Ainda dentro da doença de Parkinson, hoje existe na área médica a condição de se fazer uma neurocirurgia que é chamada de estimulação cerebral profunda, a DBS. E ela mostra resultados satisfatórios para alguns sintomas, por exemplo, os tremores, as discinesias, mas as descobertas em relação aos impactos dessa cirurgia ou as sequelas em relação à comunicação oral dos pacientes, ou seja, a fala, ainda são limitadas, são pouco estudadas. Então, todo grupo de DBS cirúrgico e neurológico, eles acabam tendo um fonoaudiólogo como participante da equipe que faz o pré e pós-cirúrgico. No pré, a gente avalia a cognição, a comunicação, a fala, a disfagia, como eu já falei para vocês, a salivação, a articulação, a voz, para ver se depois da cirurgia o paciente está igual ou ele piorou ou até melhorou desses sintomas. Esse paciente, ele é encaminhado para uma reabilitação, se necessário, para que a cirurgia tenha um ganho total, ou seja, o paciente esteja andando normalmente, tenha o estado motor geral adequado e, além disso, ele tenha a capacidade comunicativa ok, a capacidade de deglutição, de mastigação ok, porque todas essas coisas influenciam bastante no estado nutricional do paciente. Então, não adianta nada a gente ter um paciente que consiga andar, mas na hora dele se alimentar, o alimento não seja aproveitado pelo corpo adequadamente e ele começa a ficar enfraquecido e acaba não andando porque ele não tem força muscular para andar, e isso tudo por causa que ele não está engolindo direito. Então agora eu vou falar do pré e pós-oncológico, ou seja, a avaliação pré e pós-oncológica de pacientes que têm problema de tumor no cérebro. Os fonoaudiólogos, eles são chamados para avaliar a fala e a linguagem desses pacientes antes da cirurgia, dentro da cirurgia e pós-cirurgia. Dependendo do tamanho do tumor, hoje em dia a gente é capaz de entrar dentro da cirurgia e escolher o melhor lugar para se fazer a incisão cirúrgica. Na verdade, quem faz isso são os neurocirurgiões. Mas a equipe como um todo participa disso, dessa escolha, para que o paciente tenha o mínimo possível de sequela pós-cirúrgica. Óbvio que o principal é ele ter um ganho enorme em relação à retirada do tumor. Mas também os médicos hoje se preocupam que ele tenha uma boa qualidade pós-cirúrgica para ele, o mais rapidamente possível, voltar para a vida dele normal, né? O mais independente possível e com o menos dano possível, né? O outro grande grupo é o grupo do Alzheimer. Então, o grupo do Alzheimer é um grupo que eu tenho uma paixão pessoal, é o grupo que eu trabalho há mais tempo. Como vocês sabem, Alzheimer é uma doença degenerativa, é a mais conhecida. Ela evolui de forma lenta e progressiva. E essa evolução ela vai destruindo funções mentais importantes, como a função executiva, que é o planejamento que todo o cérebro faz para todos os movimentos, para a fala, para a linguagem, para a dança, para o que a gente for fazer. Ele altera a atenção visual ou auditiva, ele altera a linguagem, a fala, a deglutição, a leitura, a escrita às vezes. Ou seja, a comunicação como um todo. E o paciente, quando perde a comunicação, ele volta a ficar muito dependente das pessoas que estão ao seu redor. Aos poucos, essas debilidades vão levando o paciente à demência, que é quando o paciente não é mais funcional, ele deixa de fazer as coisas que ele fazia bem. E esse paciente, ele tem que ser investigado numa avaliação, para que o mais cedo possível, precocemente, a gente tenha ideia do que está acontecendo no cérebro dele, que a gente possa estimular essas áreas que não estão adequadas
para que ele segure a doença, ou seja, a evolução da doença ela vai ser limitada por essas terapias, né? A terapia física, a fisioterapia, o exercício físico e a terapia de linguagem, a terapia comunicativa, que é uma das grandes coisas, grandes ganhos que a gente tem para lidar com o paciente de Alzheimer. Então, quando o paciente mais tarde perde a capacidade de julgamento, a memória e a linguagem, muito se passou. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para precocemente avaliar esse paciente sem medo e ver se esse paciente ele está num cognitivo bom em relação à sua idade e à escolaridade ou não. Então, a doença de Alzheimer, embora ela não tenha cura hoje em dia, não existam medicamentos que a curam por enquanto, né? A gente tem condições de ir lidando com o paciente nas terapias complementares, nessas terapias que são não medicamentosas, para que o paciente não sofra todo e para que a família vá aderindo ao tratamento e vá sabendo o que fazer com o paciente, o que significa isso é importante, como lidar com a parte comportamental. É muito importante que o paciente de Alzheimer faça terapia cognitiva ou tenha um atendimento com um fisioterapeuta ou algum profissional que seja da área. A gente tem que ter em mente que pode não ser o normal no idoso saudável esquecer nomes, trocar nomes, errar palavras, engasgar, deixar de ler ou escrever, falar ou articular. Ele precisa ser comparado com ele mesmo antes desses sintomas aparecerem e é necessário que ele seja levado para o neurologista e para uma equipe que possa definir o diagnóstico. Outra doença também que eu gosto muito de fazer o tratamento e que é uma doença exclusivamente de linguagem no começo é a afasia progressiva primária. A afasia progressiva primária é uma afasia, né? Parece que tem o mesmo nome de um distúrbio de linguagem que vem do AVC, mas não, ela é uma síndrome neurológica que a linguagem ela vai se degringolando paulatinamente, né? Ela é progressiva e ela começa em linguagem e o fonoaudiólogo é o profissional mais indicado para entender o que está acontecendo, se ela é progressiva ou se ela é não progressiva, porque a linguagem como um todo ela é pouco conhecida. Quando a gente fala linguagem, a gente pensa em falar nomes e falar nome de coisas, mas a gente tem a gramática, a gente tem a escrita, a gente tem a leitura, a gente tem a prosódia, que é a maneira que o paciente fala, a gente tem a articulação, tem muitos tipos de padrões linguísticos que são necessários que sejam avaliados nessa doença. E é bom que você fale com um especialista. Os primeiros sintomas, eles variam de um paciente para o outro, como eu estou falando para vocês. Mas as manifestações iniciais estão relacionadas ao paciente encontrar ou trocar palavras, ou nome de pessoas e lugares. E a gente tem alguns nomes difíceis, às vezes, que vocês leem, que são as anomias e as parafasias. Alguns casos dessa APP, que é a afasia progressiva primária, tem como sintomas iniciais a linguagem escrita, a leitura, a sintaxe ou a compreensão de linguagem, fazendo com que elas não sejam logo detectadas, porque nem toda afasia progressiva primária começa com falta de nomes. E elas são chamadas, às vezes, de não fluentes, agramaticais, semânticas e logopênicas. E isso eu vou falar para vocês numa outra oportunidade. Muitos pacientes de APP, eles passam muito tempo independentes e autônomos. Não existe nenhum tratamento medicamentoso para curar a APP. Entretanto, o médico decidirá quais são os medicamentos que são necessários para minimizar alguns problemas, às vezes de comportamento, às vezes atencionais, e a gente fica com as reabilitações de novo, às vezes como única alternativa para que o paciente faça alguma coisa no sentido de estacionar ou melhorar a relação dele com a doença. Eu agradeço a atenção de vocês e numa próxima oportunidade eu virei com outras doenças que são relacionadas com a fonoaudiologia e a neurologia. Obrigado. Você ouviu Doctors Cast, o primeiro portal de saúde e medicina em podcast.